Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio e então já fiz Tarcísio D&D, Tarcísio GURPS, Tarcísio Tormenta, resolvi fazer um Tarcísio e o Vampiro, tá bom? Mas primeiro eu lembrei que eu tô com o pão no forno, deixa eu dar uma olhadinha lá rapidinho. Aqui, ó, pra provar que eu não estou mentindo, ó. Esse forno seria capaz de matar muitos vampiros. Pronto, não queimei o pão. Então vou falar de vampiro. Eu acho que a minha opinião geral sobre o Vampiro à Máscara é bem conhecido, porque tem vários vídeos de vampiro aqui. Só que talvez eu fale algumas coisas que não sejam tão óbvias através dos meus vídeos, né? Agora deixar claro. Bom, eu realmente acho que o vampiro teve uma importância enorme. Realmente mudou a cara do RPG nos anos 90 e trouxe muita coisa boa em uma época que estava batendo nessa questão do jogo, das regras, o AD&D ficando cada vez mais complexo. Aparece esse sistema que foca na interação social, na conversa, e eu acho que a importância do vampiro é enorme, né? E ao longo desses anos, deixa eu baixar aqui, eu joguei todas as edições de Vampiro, a primeira, a segunda, a terceira edição, a V20, e agora a V5, a quinta edição, que na minha opinião é a versão definitiva, que realmente trouxe para o sistema, para o cenário, o sistema de regras que ele precisa. Então, vou falar então primeiro das mecânicas e depois do cenário. As mecânicas de Vampiro, eu acho, como eu acabei de falar, eu acho que a quinta edição levou o jogo para onde ele merece. Porque antes o jogo se apresentava como um jogo narrativo, né, narrativista ou algo assim, só que as regras não eram. As regras eram, para tudo você tinha uma regra específica, às vezes as regras eram difíceis. Bom, tem disciplina lá, eu vou falar, não estou mentindo. Eu tinha um grupo de vampiro há alguns anos atrás, que quando começava a cena de ação, um dos meus jogadores, eu estava mestrando, o cara pegava uma calculadora, né, porque o cara ia fazer uns combos absurdos. Eu gasto um ponto de sangue aqui, aciono essa disciplina, aciono aquela outra que eu não preciso gastar ponto de sangue porque eu estou na 7ª geração, e aí eu tenho esse atributo no tal valor. Era um absurdo, né? Então eu acho que tinha pouco de realmente narrativo naquelas regras, e algumas partes das regras acho que truncavam muito. O combate no Vampiro nas edições anteriores pra mim era horroroso, assim, sabe? Era muito ruim gastar tanto tempo num combate em um jogo que tinha essa proposta de ser narrativa. E as disciplinas também eram complexas e tudo mais. E eu acho que a quinta edição limou tudo isso. Eu acho que a quinta edição realmente pode se chamar de um sistema que favorece a narrativa. E é por isso que eu acabei substituindo, de maneira geral, as regras do Vampiro à Máscara pelo Fangs. Alguns anos atrás eu conheci um sistema realmente minimalista chamado Fangs, que na minha opinião, dentro da minha percepção, faz tudo aquilo que o vampiro faz de uma forma mais simples, mais direta, e que gasta 10% do tempo que você gastaria, e que gera narrativamente, pelo menos para mim, nas minhas campanhas, eu que já joguei a primeira edição com as regras estritamente, a segunda, a terceira, a V5 foi a que eu mais joguei até agora, com aquelas regras que estão escritas sem mudar nada. Joguei a quinta edição, eu descobri no Fangs o sistema que eu sempre quis para rolar dentro daquele universo. Bom, então essa é a minha opinião sobre o sistema de regras de Vampiro à Máscara. Sobre o cenário, olha só, eu acho maravilhoso o cenário. Eu acho que é a mitologia de vampiro mais bem feita até hoje. Acho que só pau a pau ali com a mitologia da Anne Rice. Eu acho fantástico. Mas eu gosto dos livros básicos. Não é que eu gosto dos livros básicos, né? Eu gosto de usar como RPG os livros básicos. Então, as minhas campanhas, é tudo baseado no livro básico que eu escolhi para utilizar. Que atualmente eu tenho baseado novamente na primeira edição, em que o Sabá é aquela coisa mais misteriosa, né? Não tem 1 zilhão de clãs, 1 zilhão de linhagens e tudo mais. E por que eu faço isso? Porque, pra mim, os suplementos de Vampiro tem muito suplemento, e eu acho que o Vampiro ele fez uma coisa que
pra mim não funciona. Que eles, assim, eles estruturaram o lore, detalhes do lore, personagens, sem personagens recorrentes e tudo mais, que pra mim funciona muito mais como literatura do que como jogo. Eu adoro ler o suplemento de vampiro. Eu acho que eu nunca li... Não, li sim. Eu ia falar, eu acho que eu nunca li um suplemento de vampiro que eu não tenha gostado, mas tem alguns livros de clãs que realmente pra mim não acrescentaram nada, como por exemplo o livro do clã Bruhá, né, e do Toreador, então, gente do céu, que achei muito caça-níquel esses dois livros de clãs. Alguns são interessantes, o do Malkaviano eu achei bem legal, o do Nosferatu eu achei fantástico, mas esses dois, cara, talvez o do Bruhá ainda tenha alguma coisa, agora o livro de clã do Toreador, assim, não acrescenta nada, realmente, assim, sabe, mas a grande maioria como literatura eu gosto de ler, eu acho fantástico, né, por exemplo, o Beckett de Hades Diary poderia ser lançado como um livro de literatura, assim, e ia ser um livro de literatura fabuloso numa estante, assim, né? Acho que talvez fosse até mais interessante para White Wolf entrar, lançar uma grande campanha, pegar alguma coisa assim, né? Porque tem os livros, as novelas de vampiro, mas nunca se popularizou assim fora do meio do RPG. E tem muita coisa ali que eu acho que poderia facilmente. Mas eu acho que pra mim, como é uma coisa muito organizada, e muito mais que isso, talvez nem tanto os livros em si, mas a forma como os fãs tratavam, principalmente na virada dos anos 90 para 2000, que tinha a Camarilla, que era a organização dos jogadores aqui do Brasil, e a galera fazia LARP e tudo mais, e eu vi o relato das pessoas, e olha que eu joguei LARP, eu adoro LARP, mas era uma coisa tão fechadinha, tinha os NPCs poderosos, aí não podia tocar neles, porque aqueles NPCs eles faziam parte da história do mundo de vampiro, e aí o que acontecia, você tinha que relatar e mandar para White Wolf, a White Wolf aprovava, cortava, nossa senhora, eu achava um excesso de organização, de sistematização, que pra mim não funciona. Eu sou um cara que eu sou bem avesso a sistematização em quase tudo na vida. Então aquilo pra mim acabou me afastando um pouco. Tanto é que eu até saí um pouco de LARP por causa disso. Um dos motivos que me levou a ficar um pouco longe dos LARPs de vampiro no começo dos 2000 foi isso. Né, que eu tava num grupo que a gente começou avulso, então era muito legal, porque podia acontecer qualquer coisa. Aí esse grupo, ele, não sei quem lá, resolveu entrar nessa, sabe, né, nesses LARPs organizados e tudo, e aí era uma coisa tão metódica que eu lembro de um LARP que tinha um semi-roteiro. Eu falei, galera, eu não quero fazer teatro, eu quero fazer um LARP, né? E aí eu acabei me afastando, mas provavelmente era o grupo que era assim, não coisa, mas a minha experiência foi essa. Então é isso. Essa é a experiência que eu tenho. E o lore é riquíssimo, eu recomendo muito. Eu já li muito livro de vampiros só para conhecer a história, sabendo que eu não ia usar aquilo. Só um segundo que eu preciso ver o pão de novo. E o que eu mais gostava no lore de vampiro, na primeira edição, era o Sabá. Porque o Sabá era um bicho papão, medonho, tenebroso, que você não sabia nada a respeito. E aí, como as edições posteriores foram explicando como o Sabá funciona, até o ponto em que você poderia jogar com o Sabá, pra mim perdeu a magia, sabe? Tanto é que depois que aconteceu isso e eu mestrava para um pessoal que acompanhava muito esse lore, eu tirei o Sabá da história, porque pra mim, enquanto mestre, não era interessante trabalhar o Sabá da forma como o lore do Mundo das Trevas apresentava. Eu acho que agora, na quinta edição, eles meio que tentaram resgatar pelo menos aquele sentimento. Então tudo que foi explicado do Sabá continua sendo verdade, só que o Sabá ele começou a se envolver em outras paradas que a gente sabe por cima o que é, né? O Sabá os grandes do Sabá foram lá para o Oriente Médio para combater frente a frente os antediluvianos, mas a gente não sabe como, a gente não sabe exatamente porquê, né? Até sabe, não sei, né? Várias citações nos livros que estão saindo dão a impressão que talvez o Sabá tenha outros interesses além de simplesmente eliminar os antediluvianos. E eu achei muito interessante que essa volta, né? O Sabá se tornando novamente uma coisa misteriosa. E eu gostei muito disso.
E é isso. Essa é a minha opinião sobre o Vampiro à Máscara.